Reino Núbio de Cuxi, período Meroita. Depois de governar o Egito por quase 100 anos, os cuxitas foram expulsos pelos assírios e retornaram a seu país, onde reorganizaram o reino de Cuxi, mais ao sul. Merói, a nova capital cuxita. O rei Aspelta mudou a capital para Merói, mais ao sul de Napta. A escolha da nova capital pode ter sido determinada pelas densas florestas de Merói, necessárias para fornecer combustível para os fornos de fundição de ferro. Além disso, a localização de Merói permitia que as mercadorias fossem transportadas pelo Mar Vermelho, onde mercadores gregos, indianos e asiáticos viajariam extensivamente. Com isso, Cuxi se libertava da independência do rio Nilo para o acesso ao comércio exterior. Merói deu continuidade ao esplendor cuxita, estendendo-se por mais de 1000 anos. Os reis meroitas conservaram alguns traços de cultura egípcia, como os sepultamentos em pirâmides, mas adotaram detalhes arquitetônicos e costumes próprios. Pirâmides e templos meroitas. As pirâmides meroitas, menores e mais íngremes do que as egípcias, simbolizavam a escada para o céu que conduzia a alma do rei morto. A múmia era enterrada em uma sepultura subterrânea, abaixo da pirâmide, e não dentro dela como faziam os egípcios. Na parte externa, uma pequena capela guardava as oferendas para a alma do rei em sua viagem ao outro mundo. Os meroitas construíam muito mais pirâmides do que os faraós egípcios. Já foram descobertas 233 pirâmides ao redor de Meroe, 100 a mais das do Egito. Enquanto as pirâmides garantiam uma vida após a morte, a vida terrena dos meroitas estava sob a proteção de diversos deuses. Entre eles, Apendemaque, o deus com cabeça de leão, protetor dos exércitos. O Templo do Leão, erguido por volta de 230 a.C., mostra o casal real saudando Apendemaque, o deus da guerra, e Ra, o deus sol. O casal real foi representado também na fachada principal do templo, onde ambos aparecem subjugando os inimigos e ameaçando-os com uma espada. Aos pés da rainha está o leão Apendemaque, simbolizando a autoridade soberana da rainha. O rei Meroita. A realeza de Merói, assim como Napata, revestia-se de um caráter sagrado. O rei era considerado filho adotivo de diversas divindades. Não se sabe até que ponto ele mesmo se considerava uma divindade ou em sua encarnação, desigualdado pela vontade divina. O rei dispensava julgadamente a injustiça e as suas ações eram vistas como guiadas pelos deuses. Candaces, as rainhas negras meroitas. Desde o período Nápata, as mulheres de sangue real ocupavam posições preeminentes e cargos importantes no reino de Cush. Quando os soberanos cuxitas governaram o Egito, a função de grande sacerdotisa do deus Amon em Tebas era exercida pela filha do rei, o que lhe conferia grande influência econômica e política. O importante papel da rainha-mãe nas cerimônias de escolha e coroação de seu filho é mencionada pelos reis Cushita Tarraca e Anlamani no século 600 a.C. Posteriormente, as rainhas-mães passaram a assumir o poder político e proclamaram-se soberanas, chegando a adotar o título real de Filho de Ram, Senhor das Duas Terras. Muitas delas tornaram-se famosas e, entre os séculos 2 a.C. e 4 d.C., Meroe teve um matriarcado tipicamente local, em que o poder foi exercido por uma linhagem de Candaces ou Kandake, título derivado da palavra meroita Ketke ou Kedeke, que significa rainha-mãe. A Candace Amanirenas desafiou as legiões romanas, combatendo-as em uma guerra que durou 5 anos. Seu exército de 30.000 guerreiros aniquilou as tropas romanas comandadas por Petrônio, forçando o imperador Augustus a celebrar um tratado de paz com a Candace em condições favoráveis aos meroitas.
Os romanos foram obrigados a entregar os pontos que tomaram e os meroitas ficaram isentos da obrigação de prestar homenagem ao imperador romano. Não se sabe com certeza se o tratado com os romanos foi firmado pela Cândice Amanirenas ou por sua sucessora Amanicha Queto. Os historiadores romanos Estrabão, Plínio e Dion Cássio referem-se à rainha Meroita de forma pejorativa, descrevendo-a com olho só e de aparência viril. De qualquer forma, este arranjo manteve-se até o final do século III d.C., com relações em geral pacíficas entre Meroe e o Egito romano. Em 1834, a pirâmide de Cardace, Amanicha Queto, foi saqueada por Giuseppe Fellini, um caçador de tesouro que destruiu dezenas de pirâmides meroitas em busca de ouro. As joias encontradas pelo aventureiro surpreenderam o mundo. Elas testemunham o esplendor do reino de Meroita. São coroas, anéis, braceletes, pingentes, broches, selos reais, colares de ouro com ilustrações de conchas, cornalina, feiança e lápis lazuli. Escrita meroíta. Os meroítas registraram sua história em pedra, em papiros e nas paredes dos templos. Aos poucos, os hieróglifos egípcios restringiram-se ao tribunal e templos. A partir do século II a.C., desenvolveram um sistema de escrita alfabética, com 23 sinais representando consoantes, vogais e silábicas. Em 1909, o especialista inglês F.L. Griffith achou a chave para decifrar algumas palavras, especialmente nomes, mas não avançou muito além disso, e a escrita meroíta permanece indecifrada. Não se conseguiu também relacionar a língua meroíta a outras línguas conhecidas. O reino de Meroe e da Núbia. Por volta de 350 d.C., o reino meroita foi invadido pelo Império de Axum e desmoronou. A penetração do cristianismo através do Egito mudou costumes e valores meroita. A partir do século 7 e 8, continuam as migrações de árabes no Egito e Sudão. Acabaram por suprimir a identidade cultural núbia. A maior parte da população adotou línguas árabes e a religião muçulmana. Em 1504, quando a Núbia foi dividida entre o Egito e o Sultanato de Sana, já nada mais restava da cultura ancestral.